E aí, pessoal, eu voltei. É... Façam de conta que isso daqui é uma live e esse vídeo vai ser mais assim, eu falando comigo mesmo e tentando raciocinar do que uma conversa diretamente com vocês. Mas basicamente assim, o que vocês vão ver aqui é fofoca. Essa discussão continuou e eu acho que ela é muito importante. E se tem uma coisa que eu não quero que vocês façam aqui é tomar partido, porque eu sou muito grato à mera iniciativa do Gustavo, porque o mero fato dele colocar isso em discussão, eu acho que já é um favor. Já é um favor, é muito bom que você tenha pessoas conversando sobre isso. As nossas opiniões, elas divergem e é nessa divergência que você tem que ver que os dois lados têm pontos muito relevantes e que eles precisam ser levados em consideração. Tudo bem? E eu espero que isso aumente um pouco a consciência que vocês têm assim, a respeito dos perrengues que as pessoas passam e do sofrimento que elas têm. É, então, 2 dias atrás eu postei um vídeo que foi a romantização da doença mental. Esse vídeo eu fiz em resposta ao que estava acontecendo aqui. Então, basicamente, até aqui eu acho que vocês viram no próprio vídeo que eu postei. Em que ele falou, olha, ninguém desvalorizou o sofrimento da Carolina Fausto, ninguém está romantizando o sofrimento, que aliás é a condição do ser humano, sim, todo ser humano sofre. Eu não sou contrário à medicação em todas as situações, então ele admite. É evidente que há casos em que os efeitos colaterais das drogas são menos importantes do que o benefício que elas podem trazer. Ou seja, o efeito colateral é melhor o efeito colateral do que o sintoma que a pessoa apresenta. Porém, na minha carreira de magistério, eu tenho visto a banalização terrível da medicação infantil, principalmente a prescrição de Ritalina para crianças que somente precisavam de um esforço maior das escolas e suas famílias para encontrar o bem-estar e o foco intelectual. Então o ponto do Gustavo, ele é perfeito, ele é perfeito. Então ele tem um ponto que não deem Ritalina para crianças que não precisam. Isso é fundamental. O problema é a interpretação do quadrinho que ele postou. A interpretação do quadrinho que ele postou sugere que crianças que enxergam amigos imaginários de verdade e que tomam remédios para deixar de enxergá-los não deveriam tomar remédio e que alunos que não conseguem ficar parados dentro de uma sala de aula porque eles têm que ficar pulando, porque eles têm que ficar andando dentro da sala de aula e deitar na frente do quadro, também devem ser negados medicações porque eles têm que, afinal de contas, exercer a sua própria natureza. Se eles gostam de ficar andando para lá e para cá, todo mundo tem que aceitar que eles gostam de ficar andando para lá e para cá. O problema é que muitas vezes um paciente de TDAH ele quer ficar parado e não consegue e ele prefere tomar remédio para conseguir ficar parado. E aí vem toda uma sociedade, vem toda uma série de professores, Gustavo, dizendo assim, tá vendo? Você tá lesado porque você toma remédio, você tem que parar com isso, você tem que se exercer a sua natureza, porque na verdade você é uma criança feliz que deveria estar andando pela sala inteira. Então cabe à sociedade deixar você andando pela sala inteira o dia inteiro, já que você não consegue parar quando você quer, porque essa é a sua natureza. Isso para mim equivale a você chegar para uma pessoa diabética e falar assim, olha, sim, eu estou sendo extremo no meu exemplo, estou sendo extremo no meu exemplo. Mas isso para mim equivale você chegar para um diabético e falar, olha, a sua natureza é de não gerar insulina, então por que é que você insiste em tomar insulina se a sua célula não foi feita para absorver açúcar? Deixa ela morrer de fome, essa é a sua natureza. Então, você tem que dar remédio para um diabético, você tem que dar insulina para um diabético para aquela insulina quebrar o açúcar, para ele conseguir se alimentar, porque senão não importa o quanto ele coma, a célula dele morre de fome. Isso é a mesma coisa de você chegar para uma pessoa hipertensa e falar assim, não, mas é a sua natureza que você seja hipertenso, então por que você toma remédio para baixar a sua pressão? Exerça a sua natureza e tenha um infarto ou um derrame. Então, quando você chega para uma criança que tem TDAH e ela não consegue ficar parada por mais que ela queira, é triste a aceitação desse estado, sim. Mas você tem que ver com a família e com a criança se ele não prefere tomar esse medicamento e ficar dopado, e se não seria o nosso papel aceitar o estado dopado da pessoa que realmente precisou dessa medicação. Então veja, eu disse que na sua luta, na sua legítima luta pela conscientização de um problema, você pode estar contribuindo para o agravamento do sofrimento de um outro grupo de pessoas. Ou seja, defendendo um grupo de alunos que estão recebendo Ritalina sem precisarem, pode estar aumentando o sofrimento de um outro grupo de pessoas que realmente precisa dessa medicação
E você tem 17 mil compartilhamentos. Quando eu fiz o vídeo tinha 13 mil compartilhamentos. Você tem 17 mil compartilhamentos de um post que está sendo visto por talvez uma centena de milhares de pessoas que vão começar a romantizar o TDAH e dizer que você trata isso com amor e carinho e compreensão e aceitação. E talvez esse não seja o nosso ponto aqui. Entende? Então, na luta legítima pela conscientização do problema, você pode estar contribuindo para o agravamento do sofrimento de um outro grupo de pessoas, que é a pessoa que viu o seu post, a pessoa que viu a sua tirinha, a pessoa que viu a sua história e se comoveu por ela, vai chegar para uma outra família que tem um adolescente meio dopado, assim, e vai falar: por que você faz isso com seu filho? Seu filho precisa de amor, para de dar remédio para ele. E eu tenho certeza que, dados os feedbacks que eu li desse post, vai ter um monte de gente que vai ter que lidar com gente que leu esse post aqui e foi influenciado por ele. Tem que tomar muito cuidado com isso. Tem que tomar muito cuidado com isso. Então, nós temos um inimigo em comum aqui. Lutemos pelo combate ao erro em diagnóstico. Não contra a correta medicação daqueles que realmente dependem da medicação. Você não pode lutar contra o direito de uma criança que tem uma doença tomar um remédio para tratar a doença dela, só porque você não gosta do efeito colateral que ela causa, que é o dopamento, né? Aquele estado letárgico de pessoa sedada. É essa natureza, nova natureza que a gente tem que aceitar. Sim, porque é um efeito colateral muito mais ameno do que os sintomas da doença que a pessoa tem. Depois eu respondi uma pergunta, uma constatação aqui feita por alguém. Deixa eu ver se eu acho. Eu não vou achar, mas teve um cara que falou que eu concordo com as suas palavras, mas a questão é o que gera essa necessidade. Ao meu ver, no caso do TDAH, a solução é uma solução muito mais simplória do que adaptar o ensino. Pera. É uma solução muito mais simplória do que adaptar o ensino. Logo, casos não tão graves poderiam ser contornados. Quando a gente fala de adaptar o ensino, então tá, eu não quero dar medicação, eu vou adaptar o ensino. Você tem uma sala de aula com 50 crianças e você tem uma professora só para dar conta de 50 crianças. Vocês já experimentaram dar aula para criança? Para um monte de criança? Não é um negócio fácil. E se você tem uma que não para de se debater na cadeira e você precisa dar atenção especial para ela, você negligencia os outros 49. Então, como funciona, entre aspas, a nossa sociedade hoje? Você dá a mesma educação para todos, haverá aqueles que vão se destacar, vão se colocar no mercado de trabalho, essas pessoas elas pagarão seguridade social, elas pagarão impostos e essa seguridade social vai cobrir a medicação e vai cobrir a pensão e o tratamento gratuito dessa criança que teve limitações intelectuais. E que teve dificuldade de se adaptar e teve dificuldade de ser aceito no grupo. Esse é o conceito de seguridade social. Você pode não gostar de que uma criança ela não alcance as metas da vida dela, mas assim, é melhor você ter pessoas trabalhando e garantindo o tratamento dessa criança que ficou, entre aspas, para trás, porque a vida não é uma competição, do que você negligenciar o estudo das outras 49 para que elas sejam menos competitivas, para que você dê, dentro da sala de aula, uma atenção especial para que a professora fique única e exclusivamente dedicada a esse aluno que não consegue acompanhar os outros. Você não pode nivelar uma educação por baixo, senão você destrói o futuro e o potencial daqueles que se destacam mais. É cruel? Mas a vida não é um mar de flores. O mundo não é um mar de flores, infelizmente. Então, adaptar o ensino é uma solução bastante desejada. É claro que a gente quer o melhor. É claro que a gente gostaria de ter 15 professores por criança para que cada uma desenvolvesse a excelência, ao máximo, a sua individualidade, todos os seus talentos e todas as suas habilidades. Mas isso é absurdamente mais complexo do que parece. Os recursos, o tempo, a dedicação, o sofrimento envolvido nessa adaptação remeteriam a outras reflexões, cada qual com inúmeros dobramentos. Seria muito complexo você dar toda essa formatação à educação para que nenhuma criança fosse deixada de lado. E ele diz, tá, então é mais simplório, quer dizer, não é tão simplório quanto simplesmente mudar a educação, ele está certo. Você precisa pensar em outras formas, que seria um correto diagnóstico e a correta aplicação de uma educação específica para aquela criança. Só que aí quando você chega para os pais de uma criança e fala, olha, seu filho tem TDAH, então a gente vai colocar do lado de outras crianças que também têm TDAH, o que os pais falam? Não, meu filho não é louco, meu filho não é retardado, por quê?
Porque lembra do vídeo anterior? A gente acostumou a entender que deficiente mental é um xingamento. Então, quando você fala assim, você não quer ir para aquela escola ali, ó, porque lá o ensino é específico para pessoas com esse problema, os pais vão lá e falam assim, não, meu filho não é retardado, você está chamando meu filho de doente mental? Não, meu filho tem que ficar aqui. Tem todo um trabalho de conscientização, tem todo um trabalho de diagnóstico, de compreensão de diagnóstico, de aceitação de diagnóstico e de medidas cabíveis que devem ser tomadas aqui. A coisa é muito mais simplória do que falar não precisa dar remédio, é só deixar ele pulando dentro da sala de aula, a aula inteira, para os outros 49 ficarem olhando para ele, não porque a professora está tentando ensinar, percebe? Percebe o ponto? Aí eu coloquei o meu vídeo. E a Luísa ela colocou um ponto bastante interessante aqui. Ó, nós não deveríamos focar em passar para uma faculdade. A escola não tem que servir para isso. A escola deve ensinar o aluno a viver. Né? O produto da escola é o aluno, não é a aprendizagem. Então o que ela está querendo dizer é assim, você não tem que obrigar todo mundo a viver dentro da norma. E ela está certa, assim como o Gabriel também está certo. Mas é meio estranho que daí você fale assim, então, vamos fazer uma escola aqui, e aí cada um exerce a sua natureza e a sua individualidade, e cada um faz o que quer. Você também não pode fazer isso, porque as crianças precisam aprender, porque elas precisam ser competitivas, porque a gente está concorrendo não só com o nosso vizinho, a gente está concorrendo com o mundo todo. Se a gente quiser enriquecer como país, a gente vai ter que competir com outros países para que os nossos produtos sejam melhores, de melhor qualidade e mais baratos. Aí nessa hora você dá risada, né? É impossível. Por que é impossível? É impossível porque você tem monopólios como a JBS, é impossível porque você tem muito favorecimento. Tem uma série de problemas aqui. A gente deveria estar focado em aumentar nossa produtividade. E é claro que para aumentar essa produtividade, você não precisa fazer com que todas as crianças vão para a faculdade e você não precisa fazer com que todas elas se adequem a uma norma. Não, não é necessariamente isso. Mas um trabalho de educação de qualidade para que essas crianças sejam competitivas, isso precisa ser dado. Você não pode chegar porque tem uma criança que não absorve aquilo da maneira como supostamente deveria absorver, dizer que ninguém precisa de educação. Sim, as pessoas precisam de educação. As pessoas precisam de educação. Agora, essas crianças que não são adaptáveis a essa norma, que norma quer dizer maioria, elas podem ter uma educação específica para elas, caso a família aceite, caso as pessoas se disponham a dar o apoio que elas precisam. Agora, como que a gente vai dar o apoio que as crianças precisam se a gente não quer aceitar nem o fato de que elas muito provavelmente precisem tomar medicamento para controlar a atividade cerebral delas? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então existem diversos lados aqui e o que a gente deveria entender é que a gente não está brigando com o outro para dizer que o negócio existe ou não existe. A gente tem que trabalhar caso a caso aqui e é uma situação muito complexa. Não dá para você chegar e dar uma regra e dizer que é assim, é desse jeito e acabou. Só que, infelizmente, para as pessoas que viram o quadrinho compartilhado 17 mil vezes, é essa a impressão que se passa, de que remédios e familiares que acham que medicamento é necessário, e de que diretores e coordenadores que acham que medicamento é necessário são responsáveis pelo sofrimento das pessoas que têm TDAH. Entende? Bom, o Gustavo ele disse, e aí a gente começou a brigar, e eu vou tentar me colocar não como Fausto na discussão, porque, assim, houve uma discussão aqui. Eu vou tentar me colocar não como Fausto na discussão, eu vou tentar me colocar como uma terceira pessoa. Porque o Gustavo tem o lado dele, eu tenho o meu lado, e houve uma exaltação e houve uma falta de entendimento que não é bom, não é positivo. Fausto, meu caro, não se trata simplesmente de lutar contra o erro do diagnóstico. Infelizmente, o problema é mais complexo. Você certamente sabe que entre os psiquiatras existem diferentes posições, não somente em relação ao diagnóstico e à medicação, para lidar com o TDAH, mas também em relação à própria existência do TDAH como doença. O debate aqui ultrapassa a simples questão de diagnóstico acertado, amigo. E aqui eu surtei. Quando eu li isso daqui, eu surtei. E essa resposta até poderia não ter dado, mas eu estava muito puto na hora que eu li isso. Ele falou até em relação mas também em relação à própria existência do TDAH como doença. Imagina a senhora, a tia, a avó, que leu aquele quadrinho, que ficou comovido com aquele quadrinho e ficou com raiva da coordenadora que apoiou o uso do remédio. Imagina aquela senhora que ficou com raiva da mãe e do pai que deu remédio para a criança, que não conseguia ficar parada, embora ela quisesse talvez ficar parada. Né? Imagina essa senhora lendo isso. E eu falei, olha, aí eu copiei essa parte aqui e colei.
E aqui eu fui ácido, fui muito ácido. Eu falei, olha, entre os psiquiatras existem diferentes posições em relação à própria existência do TDAH como doença. Aqui eu fiz um quote a ele, né? Eu fiz uma citação dele. E embaixo eu coloquei, entre cientistas, entre aspas, também existem diferentes posições em relação ao próprio formato da Terra como globo. E aqui eu fui ácido demais. O que eu quis dizer para ele foi, agora você está querendo negar a existência do TDAH. É isso. Então tá, a Terra é plana agora. Você tá certo, Gustavo, o TDAH não existe. Então aproveita e trata a psicopatia com compreensão também. Porque se você tem que tratar TDAH com compreensão, então por que você não trata a psicopatia com compreensão? É claro que eu fui extremo e eu fui extremamente ácido num exemplo extremo aqui. O que é psicopatia? É uma pessoa que tem o cérebro bugado, você pode até se ofender com a forma como eu me expresso, mas que tem o cérebro bugado e ele tem vontade de matar, e ele quer matar, ele sente prazer em matar. E ele acha que ele tem o direito de matar porque ele se sente superior. Vai lá assistir The Joker. Eu não assisti, então eu não tenho propriedade para falar. Mas um psicopata, na verdade, talvez Hannibal, talvez outros, né? Um psicopata, ele se sente superior, ele acha que ele tem direito sobre a vida do outro e ele mata e ele tem prazer. Isso é uma doença, não é porque a pessoa é ruim. Não é porque a pessoa é ruim, a pessoa é doente. E essa pessoa você não pode deixar ela solta, porque senão ela vai matar alguém. O extremo da minha acidez foi aqui. Então você está querendo negar a existência do TDAH como doença. Então tá. Então a Terra é redonda e psicopatia também não existe. Trata com amor. Eu fui bem nojento aqui. Eu falei, olha, se as suas convicções te fazem feliz, siga em frente. Eu só tenho pena dos pacientes e dos familiares que terão que suportar o contato das pessoas influenciadas por você. Porque assim, eu imagino uma mãe com uma criança que tem TDAH, levando a criança ao médico, escutando que ele tem que tomar medicação, e as vizinhas, a tia, a cunhada, a sogra, que viu o post do professor Gustavo. O que essas pessoas vão falar para essa mãe? Sua desnaturada, sua mãe desgraçada, sua mãe imprestável. Como que você quer medicar o menino? Ele vai ficar sedado. Como se ficar sedado fosse muito pior do que ficar incontrolável numa situação em que ele gostaria de conseguir ficar parado. Então lembra que nós falamos que os efeitos colaterais eles podem não ser piores do que os sintomas da doença que a criança tem? Então existem crianças que têm isso de fato e elas precisam da medicação de fato. Então o nosso inimigo aqui é sim o mau diagnóstico e a falta de recursos para tratar da melhor forma cada um dos pacientes, cada qual com a sua doença e limitação. E aí eu repeti, na sua legítima na sua luta legítima de se indignar pelo sofrimento do teu aluno, você está levando pessoas a agravarem o sofrimento de outros que precisam de medicamentos e que terão que escutar as pessoas que você influenciou, né, de que eles precisam de amor da sociedade e não de remédios. Reflita sobre a gravidade disso. Reflita sobre a gravidade de uma pessoa que precisa de medicação, escutando que na verdade tudo que ela precisa é de amor. Isso é grave. Isso é grave. Aí ele apagou um comentário em que ele falou, porra, desculpa, assim, ele não foi mal educado, mas ele falou, é triste que você compare uma causa tão grave de psiquiatria com o youtuber alienado terraplanista, porque se você está fazendo isso mesmo é porque você não entendeu nada da discussão até aqui, ou seja, eu joguei uma ironia aqui e ele não pegou a ironia, ele achou que eu realmente estava dizendo que cientistas acreditam na Terra plana. Aí depois quando ele se ligou, ele falou, não, então tá, você está me acusando de terraplanista. Ele apagou esse comentário e ele apagou também um em que eu falei, não, na verdade eu só estou te chamando de terraplanista negacionista da existência do TDAH mesmo. Foi só isso que eu fiz. Esse post ele também apagou e depois a gente vem para cá. Enfim, é uma pena que um assunto tão que quando um assunto tão fundamental é discutido, mas não se deseja compreender a sua complexidade, mas não se deseja compreender que sua complexidade torna insuficiente respostas prontas, como se as minhas respostas e como se o meu vídeo de meia hora fosse uma resposta pronta. Há certos domínios epistemológicos, como o campo da psiquiatria, cuja complexidade torna a resposta pronta insuficiente ou mesmo simplória. Bom, aí eu falei, isso daqui, resta perguntar às pessoas atingidas por esses 17 mil compartilhamentos se essa será a conclusão dela. Então, o Facebook aqui, como o diálogo foi muito rápido, o Facebook está embaralhando respostas. O que eu fiz foi ser ácido novamente, e eu falei, não se deseja compreender que a sua complexidade torna insuficientes a respostas prontas. E eu falei, olha, não tem complexidade no seu posicionamento anti-medicação.
E quando você fala que há certos domínios epistemológicos, né? Então, e aí eu fui sarcástico de novo e ácido novamente aqui, e eu falei, olha, há certos domínios epistemológicos que, uma vez citados, parece que dão força para o teu argumento. É chique você falar, né, que há certos domínios, só que isso daí não dá força ao seu argumento. O teu aluno que não precisava de remédio, ele não representa a totalidade de pacientes que precisam de tratamento. O fato do seu aluno não precisar de medicamento de acordo com a sua opinião de filósofo não significa que outras crianças não precisem dessa medicação, e o problema é que esses 17 mil compartilhamentos sugerem às pessoas de que elas de fato não precisam. E você está pagando umas respostas aí que são importantes que fiquem registradas e eu peço que você não faça isso. Depois ele me acusa, ele fala, olha, de acordo com as suas respostas, então você acha que eu quero que esquizofrênico não tenha tratamento, e você acha que eu desvalorizo o seu sofrimento, você acha que eu sustentei que TDAH não existe, e é bastante sugestiva a forma lá. É como ele utilizou esse argumento, porque na ânsia de querer vencer o debate, ele deu essa cartada, agora ele nega, mas ele deu essa cartada de tipo, olha, tem psiquiatra aí que até questiona se TDAH é uma doença ou não, ou uma nova natureza. Né? Então ele quer dizer, ele diz que eu o chamei de terraplanista, quando na verdade isso faz parte claramente do sarcasmo, e que eu julgo que o meu ex-aluno constitui a totalidade de pacientes psiquiátricos. Você pode não afirmar isso, mas é o que a charge ali e o texto bonito embaixo da charge sugere. E as pessoas que são afetadas por essa interpretação de mundo, elas terão a leitura de mundo delas que farão com que muitos pacientes que precisam de fato da medicação sofram. Esse é o meu ponto. Então eu não quero invalidar a sua boa vontade de passar a sua história bonita e chocante e triste. Eu não quero invalidar a sua luta de lutar para que crianças que não precisam de Ritalina sejam obrigadas a tomá-la. Eu quero lutar contra o possível efeito que esse post pode gerar de que ninguém deve fazer uso de medicação porque todo mundo deve ter a sua natureza respeitada. E isso é cruel com as pessoas que realmente têm um problema. Enfim, vamos dar um crédito para ele porque o que ele falou aqui é muito bonito aqui. Aliás, ele merece todo o crédito simplesmente pelo fato da gente estar discutindo isso. A minha postagem tem o propósito de questionar o tratamento dado às crianças que talvez somente precisem de mais compreensão. Para que possam seguir o seu caminho sem drogas. Perfeito. Quando eu questionei acima o Estatuto do Médico de TDAH, não fiz afirmando que isso não existe, mas sim que os próprios psiquiatras debatem se isso deve ser tratado como doença ou simplesmente uma maneira de viver. E assim, se a comunidade médica ainda não decidiu isso, e se a comunidade médica aceita que existe uma grade enorme de pacientes com TDAH leve e TDAH grave, e para esses graves a gente precisa dar remédio, porque senão eles podem se machucar, eles podem se autoflagelar, você coloca em segurança a própria integridade física do doente e de seus familiares. Não com TDAH, mas com outras doenças. O problema é que quando você chega para o cidadão comum, para a tia, para a sogra, para o sogro, para o cunhado, aquele cara que nunca... Não é porque o cara é burro, é porque ele nunca teve contato com pessoas que tivessem diferentes doenças mentais. Então, para esse cara, psicopatia, esquizofrenia, bipolaridade, TDAH, para esse cara, depressão, para esse cara é tudo a mesma coisa. E você vai criar um conceito na cabeça dele de que cada um tem que ser quem é, porque drogas fazem mal, porque a indústria farmacêutica é cruel, e porque as coordenadoras são malvadas, e porque as famílias são desumanas com seus pacientes. Entende? Entende o que eu quero dizer aqui? Então, aí ele diz, mais ou menos como uma discussão psiquiátrica sobre o Estatuto Médico de homoafetividade no início do século 70. Sim, homoafetividade já foi tratada como doença, sim, e a medicina evoluiu bastante. Agora, olhar para a medicina que a gente tem hoje e falar, não, vocês estão errados porque falta de amor, isso daí, só porque a comunidade médica mudou aquilo que se pensava na década de 70 sobre homoafetividade, não dá o direito de um filósofo e de um professor de inglês falar assim, não, o psiquiatra está tudo errado, tem que tratar com amor isso daí. Então a gente pode até estimular mais a atenção dos pais, a gente pode até estimular mais a atenção dos coordenadores, dos diretores, mas é muito injusto
Você não sabe o que os pais dessa criança passaram no ano que houve de espaço entre a última vez que você deu aula para ele e a vez em que você encontrou essa criança novamente na escola. Você não sabe o que aconteceu, por exemplo, entre o tempo que você encontrou a minha irmã com 13 anos, vibrante na escola, estudando, se dedicando, e as crises que ela teve, por exemplo, em 2007, 2008. Você não sabe o que essa família teve que passar para que ela evoluísse o seu pensamento e os seus diagnósticos. Você não sabe as alternativas que essa família cogitou e pensou até que ela chegasse finalmente na medicação que ameniza os sintomas de TDAH. Então você ver 2 anos depois uma criança dopada e falar assim, que família cruel, que escola desumana, porque tratam essa criança como alguém que eles querem deixar quieto. Você não sabe. Então não seja rápido em julgar e não seja simplório no seu diagnóstico, porque psiquiatras consultaram essa criança, porque os pais conviveram com ela durante todo esse tempo. Esse é o meu ponto. Para concluir, você me atribui um posicionamento anti-medicação. Meu caro, a princípio eu não sou contrário à medicação, eu somente julgo que há muitos casos em que a medicação na infância é exagerada e desnecessária. A isso eu dou essa resposta. Resta saber, resta perguntar às pessoas atingidas por 17 mil compartilhamentos se essa é a conclusão delas. Essa resposta ela teria que estar lá embaixo pela ordem. Ok? Quem sabe ler sem acrescentar espantalhos não encontra senão o que está no texto, meu caro. Então, perceba, eu entendo que o Gustavo ele não teve essas intenções. Mas eu estou defendendo um ponto legítimo. Eu estou defendendo famílias de pessoas que realmente têm pacientes, que precisam tomar medicamento, e a incompreensão da sociedade em volta que pode decorrer da exposição a um post como o do Gustavo. Então eu estou tentando criar nele accountability pelo que ele está falando. Responsabilidade pelo que ele está gerando aqui nas pessoas que ele está atingindo. E aí a isso ele diz que eu estou criando um espantalho e estou querendo lutar contra um inimigo. E na verdade não, cara. Eu não quero vencer uma discussão contra o Gustavo. Eu quero conscientizar pessoas. Eu quero conscientizar pessoas de que algumas precisam de medicação e outras não. E as que não precisam não tem que tomar, só que as que precisam ser respeitadas nisso. Você não pode olhar para uma criança sedada e falar, tá bem, isso é culpa da família, isso é culpa da escola que não sabe ensinar. Você não pode fazer isso. A Silmara, ela fez uma coisa linda aqui. Ela falou, olha, é muita discussão, todos com suas razões bem delineadas, mas precisamos investir em um outro prisma que está sendo pouco abordado. Não, te abraçar, Silmara. O trabalho pedagógico na Liga da Neurociência e do Comportamental. Esse aluno corre um grande risco de ter com essas ações medicamentosas, assim como as ações romantizadas. Ou seja, tanto dar medicação quanto não dar medicação e ficar achando que a criança ela tem uma natureza de artista. E tudo isso pode ser muito perigoso. E a gente pode correr o risco de não ver o custo-benefício que ele terá na sociedade. Os danos eles serão tão graves quanto os danos dos medicamentos. O que você precisa dar para essa criança? Terapia cognitiva, comportamental, exercício de concentração, criatividade e adequação comportamental no ambiente. Isso realmente dá muito trabalho. A família precisa se comprometer, a escola tem que se dispor, e é aí que mora o problema. Assim, nós temos um problema muito mais complexo do que você defender a medicação ou ser contra a medicação. O nosso problema aqui é o correto diagnóstico e o correto tratamento. Eu vou atrasar a aula da Catherine porque eu acho que isso daqui é muito importante. E aí que mora o problema. Então nós precisamos exercitar o foco de uma autodescoberta de si mesmo. E aí o que eu disse quando uma professora precisa interromper uma aula a 49, porque a escola não dispõe, e a família também não dispõe dos recursos necessários para cuidar de depois fica fácil dizer que a família e a escola são os vilões do destino dessa uma pessoa por mera falta de empatia. Então, assim, a gente tem que enriquecer como país, a gente tem que ter uma seguridade social forte, a gente tem que ter uma escola que dê educação direcionada a pessoas com esse TDAH. Esse TDAH ele tem que ser corretamente diagnosticado e as famílias têm que aceitar que não há nada de errado em ter uma criança colocada numa escola
direcionada a pessoas com esse problema. Porque hoje, se você chega para um pai e para uma mãe e fala, olha, seu filho tem que estudar naquela escola ali, eles vão subir na mesa e vão falar, meu filho não é retardado, você está chamando meu filho de louco, ele não vai para o meio daquele bando de doente mental. Não, meu filho não. Percebe que você precisa de um trabalho de conscientização de toda a sociedade, para que toda a sociedade se mova nessa direção, e que um post dizendo que não tem que dar remédio porque você tem que deixar a criança pulando na sala de aula não vai resolver os problemas das pessoas que realmente têm. Agora eu vou dar aula para a Catherine porque realmente é maldade deixar ela lá sem resposta. Reflitam, gente. Reflitam, isso é bem importante.